Estadual de Cirurgia Bariátrica do Rio já ultrapassou a marca de 3.000 pacientes operados. As intervenções cirúrgicas são feitas no Hospital Carlos Chagas, único da rede pública do país a realizar operações por videolaparoscopia. Nesta sexta-feira, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, vamos falar do aumento da procura pela cirurgia bariátrica. O meu entrevistado é o médico Cid Pitombo, chefe de equipe do Hospital Carlos Chagas. Cid, muito obrigada pela presença e eu gostaria de começar perguntando como é que está a obesidade aqui no Rio, aqui no estado, em comparação aos outros? A obesidade hoje é uma epidemia mundial, né? Especificamente aqui no estado do Rio, a gente tem uma vivência grande, porque eu coordeno o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, e a gente vê que milhares e milhares de pessoas do estado do Rio de Janeiro estão portando a doença obesidade, né? E um grupo grande desses também da obesidade mórbida, né? Que já é quando a pessoa tem aquele peso extremo que leva a doenças associadas, né? E o que a gente notou nos últimos anos, a gente está com um programa completando agora 9 anos, é que a população que mais é atingida com essa epidemia obesidade é a população de baixa renda. Justamente porque essa população de baixa renda é que tem mais acesso à comida mais barata, que é a comida de baixo teor de saúde, né? Com menos informação, não é isso? Também com menos informação. Na verdade, é uma associação de coisas que acontece, né? Primeiro, você tem uma população mal informada, né? Então, não tem muita ideia de valores calóricos, de qual o tipo de alimento que é mais saudável. Na verdade, a grande maioria até tem ideia, mas esse tipo de alimento normalmente tem um custo maior para essa população. Então, quando você fala em alimentar essa população com uma comida mais saudável, você está falando de comidas um pouco mais caras, que isso faz diferença no bolso da população, e também perecíveis. Então, quando você faz a oferta, não, você deve comer um peixe com uma salada. Tanto o peixe quanto a salada são difíceis de manipulação, são perecíveis e são mais caros. Quando você fala de um alimento industrializado, um macarrão instantâneo, um biscoito, um refrigerante, você tem um custo menor, né, um valor calórico maior, então acaba sendo melhor para a pessoa de baixa renda comprar esse tipo de alimento. Para as pessoas, por exemplo, de baixa renda, Cid, qual a dica que você dá? Então, uma pessoa está precisando perder peso, qual a dica que você daria para essa pessoa que tem menos acesso a esse tipo de comida, né? Mais natural? Hoje, todas as instâncias, tanto as secretarias municipais, quanto estaduais, quanto as unidades federativas do Estado, têm serviços e têm locais, tanto da clínica da família, com orientações nutricionais, de atividade física. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem que entender é o seguinte: o alimento saudável que as pessoas têm conhecimento, né, ele tem um custo mais alto, às vezes, em supermercados, em locais, em lojas de conveniência, mas existem locais que você consegue ter esses insumos de preço menor. Às vezes em feiras livres, às vezes em entrepostos de peixes. Você consegue ter um preço melhor. E uma das coisas também é a mobilização da própria comunidade, de criar hortas comunitárias, buscar no serviço público a orientação e também tentar do serviço público algum subsídio para também desenvolver coisas saudáveis. A bariátrica nunca foi tão procurada, né, como hoje em dia. Quais são os casos realmente necessários? A cirurgia bariátrica ela tem protocolos muito bem estabelecidos, né? Mas, de uma maneira geral, o paciente tem que pegar o seu peso, dividir pela altura ao quadrado. Isso vai dar um número chamado índice. Se esse índice estiver acima de 35, você já está com uma obesidade importante, talvez você seja candidato a uma cirurgia da obesidade. Índices acima de 40, independente se você ter doenças ou não, provavelmente você será candidato a uma cirurgia bariátrica. Hoje o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica vai chegar agora a 3.000 doentes operados. Essa realidade mudou no estado do Rio de Janeiro. Eu li, inclusive, que tem um dado que o SUS está realizando uma bariátrica por dia. É mais ou menos a média, não é? Na verdade, aqui no estado do Rio de Janeiro, lá no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, a gente realiza 40 cirurgias por mês. Vocês terem por acesso videolaparoscópico, que é a cirurgia minimamente invasiva. Que é o que está sendo feito hoje, né? Não, somente no nosso programa. Só nesse programa que é feito dessa maneira. Na rede privada, sim. Na rede pública ainda não há uma abrangência grande da cirurgia laparoscópica. Então, nos últimos 9 anos, nós estamos chegando a 3.000 doentes operados. Para você ter uma ideia, antes da implantação desse programa, a média de cirurgias anuais, em toda a rede no estado do Rio de Janeiro, é cerca entre 14 a 20 cirurgias por ano. Hoje, só no programa, a gente faz 500 cirurgias por ano, e todas por cirurgia videolaparoscópica, que é minimamente invasiva. Agora está sendo cada vez mais procurado por quê? Porque a cirurgia bariátrica, na verdade, a história dela vem da década de 50, 60, e ela só foi autorizada no início da década de 90. E chegou no Brasil no final da década de 90, foi quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica. Então,
Nesses últimos 20 anos de cirurgia bariátrica, nos 10 últimos anos, muita gente, tanto os médicos quanto a população em geral, perdeu o preconceito que havia na questão de você ser operado. Havia um preconceito passado, tanto nas questões de complicação, quanto não na credibilidade da cirurgia bariátrica. A partir do momento que tanto os médicos quanto a população entendeu que a cirurgia bariátrica é um método mais eficaz para essa população, na perda, na manutenção dessa perda de peso, se verificou claramente que era uma cirurgia segura e aí a população começou a procurar mais essa cirurgia. Agora, você não acha, de repente, que por um outro lado, as pessoas que já tinham essa certa tendência a engordar e que já eram gordos, a gente pode dizer, de repente, que deu uma relaxada, largou de mão um pouco, justamente por ter essa opção da cirurgia bariátrica que está sendo cada vez mais procurada realmente? Na verdade, isso é um distúrbio de comportamento importante. Você não deve engordar para buscar a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia extremamente segura. Você tem uma ideia, no nosso programa estadual, a gente tem índices de problemas com menos de 1%. Então, é uma cirurgia muito segura, feita por equipes treinadas, mas é uma cirurgia, né? Você pode ter uma complicação. Você não deixa de ter os riscos de qualquer cirurgia. Então, você só deve ser operado, ou só deve buscar o recurso da cirurgia se realmente você for portador da obesidade mórbida. Então, não é... Eu, apesar de ser cirurgião, eu estou sempre divulgando a prevenção da obesidade porque eu estou no objeto fim. Então, eu sei a catástrofe que é você chegar a se tornar um obeso mórbido e, às vezes, um super obeso. Um super obeso, que são esses doentes 300, 400 quilos, isso a gente encontra lá no Hospital Estadual Carlos Chagas, são pacientes que não têm nem mais praticamente vida, eles não conseguem fazer a higiene pessoal, precisam de um cuidador, tem um ônus econômico para a família e para ele muito grande. Gestos simples, de repente, de amarrar o sapato, as pessoas têm realmente... De ir ao banheiro, fazer sua higiene. Tem dificuldade. Você imagina só a mulher todo mês está menstruada e não consegue fazer sua higiene, porque não alcança, entendeu? Então, essa obesidade, que já chegou a obesidade mórbida, ela deve ser combatida, deve ser evitada. Muito obrigada, Cid, pela presença. Nada, é um prazer sempre estar aqui.